Pessoal, boa noite. Agora oficialmente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 11, intitulado Suicídios por Fracasso. Antes da gente começar a propriamente aqui a falar sobre o fracasso, eu vou desligar meu microfone porque eu quero ouvir de vocês. Como que vocês lidam com o fracasso? Boa noite. O fracasso, para mim, é, é uma coisa muito, assim, eu acho que é difícil para todo mundo, mas ele desestimula em todas as áreas. Parece que você perde, perde o chão. Então, o fracasso, em qualquer sentido, depois a gente se recupera, mas naquela hora, é essa situação que eu me sinto, como se eu perdesse o chão, perdesse o foco do que eu estou fazendo. Eu penso assim, que fracassar é o recomeço de algo ou igual ou diferente, mas prosseguir, não desistir. Tá ouvindo meu áudio, né? Porque para mim não tá. Sim, escutei. Estamos, sim, estamos escutando seu áudio. Quem mais? O Wellington, João, Fábia. E aí, Bem, gente? eu acho que o fracasso, para mim, o maior fracasso é quando você fracassa consigo mesmo e, ao mesmo tempo, quando você fracassa e não tentar. Eu já fracassei várias vezes na minha vida, mas eu acho que o meu maior fracasso seria se eu nunca tivesse tentado o que eu tentei e, depois desse fracasso, eu conseguir seguir outro caminho que hoje me realiza. Seria isso para mim. E aí? Então, bom, algumas pessoas vão entender o fracasso como algo que deu errado, né? Nós temos um exemplo muito grande quando, esqueci o nome dele, deu um branco, que inventou a luz elétrica, Thomas Edison, né? Então, mais de 1.000 testes para poder conseguir formar a energia, a lâmpada. Enquanto estava no 999, 900 e alguma coisa, o auxiliar dele chegou para ele e disse assim: por que você não desiste, já que tentamos tantas vezes e não deu certo? Ele disse: todas essas vezes que nós tentamos, nós descobrimos as maneiras que não dão certo, até descobrir que dá certo. Então, o processo de fracasso ele não é um mero erro, falta de sorte, é uma condição que a gente pode estrutural da nossa vida que nós podemos aprender. Algumas pessoas condicionam isso à religião ou até mesmo o medo de errar. O erro, na verdade, é um processo de aprendizado. Quando nós condicionamos a nossa mente que um erro ou fracasso não deu certo, foi uma maneira equivocada que nós aprendemos. Agora nós temos que aprender como é que vai dar certo. E ele revela que nós somos sujeitos ainda incompletos, né? Que essa perfeição não existe. Então, quem busca perfeição vai estar correndo, como a gente chama aqui no Nordeste, não sei se vocês sabem, vai estar correndo atrás do próprio rabo, não vai conseguir. Então, o aprendizado ele é sempre bem-vindo e o fracasso nos ensina com o processo de aprendizado. Uhum. E aí, Anne, como que você lida com o fracasso? É difícil lidar com o fracasso, né? Mas a vida a gente não vai ganhar sempre, né? Mas eu não gosto, não. Eu fico triste, eu fico com raiva. Mais alguém quer dividir? Fábio mandou foi escrito. Deixa eu ver o que ela escreveu.
Fracasso é quando desiste de algo. Quando você tenta, mas não desiste, talvez mude os caminhos. Não, é fracasso. Hum, ok. É, e aí? Vamos falar um pouquinho então desse fracasso, gente. Que agora vai vir bastante coisa. Ele começa o texto dele assim, olha. Outro bom exemplo da interação entre fatores sociais e individuais se dá no chamado suicídio por fracasso. Viver em uma sociedade narcísica como a nossa, que valoriza o sucesso, é um fator importante para esses comportamentos. E aqui eu quero falar de uma maneira geral, tá? Nós estamos em uma sociedade onde a gente é marcado por aquilo que a gente produz e pela função que a gente exerce. Então, o João Batista, a gente pergunta assim, João Batista, quem é você? Ele fala, eu sou professor. Wellington, quem é você? Ah, eu sou é, professor de teatro. A pergunta é, quem é você para além da sua função e para além da sua utilidade? Porque os marcadores sociais hoje, numa comunidade capitalista, muito envolvida, tá, com essa forma de entender a nossa didática de vida, ela nos leva a um fator angustiante. O problema é que o fator angustiante muitas vezes pode se dar também de uma maneira tão forte, mas tão forte, que pode romper ao suicídio. Wellington, a gente está falando do livro do professor Cassorla, tá? A gente entra numa sociedade marcada por, ele coloca assim, uma competição desenfreada, a necessidade de status e poder. A coisa mais marcante para hoje é a gente ver o quanto que os nossos jovens estão se norteando por likes, por visualizações, por compartilhamento dentro das redes sociais. E quem tem mais seguidores é aquele que mais tem poder em um grupo. E aí eles já se colocam como influenciadores. E a própria palavra já nos mostra. Quem influencia é porque é alguém influenciado ou influenciável. E aí a gente se pergunta, será que o status e o poder, ele é adquirido e pensado como algo transitório, possível ou não? Porque, gente, quem que mantém no poder ou no status a vida inteira? Pergunta para alguém de 10, 11 anos quem que é Roberto Carlos. Ninguém sabe. Pergunta para Xuxa, os né? de 30 mais quem é Roberto Carlos, o cantor da Globo no final do ano. Pergunta para os de 50 mais quem é Roberto Carlos, o rei da música. O status e o poder, ele vai estar associado ao processo geracional, ao processo cultural, às relações sociais que estão em vigor dentro daquele tempo e daquele espaço. E quando a gente fala de uma sociedade que está muito ligada à produção e função, a gente vê que os lugares e os ambientes em que a gente trabalha reproduz de alguma forma esse nosso lugar de competição por poder e status. É como se o nosso trabalho nas grandes empresas fosse a reprodução de um mundo macro. E aí a gente entra numa competitividade empresarial. Se o nosso colega cresce de cargo, a gente se pergunta por que ele, ao invés de ficar feliz por ele. Se a gente... existe agora plataformas de treinamento
dentro de empresas que são gamificados, você tem pontuação. E aí os colaboradores ficam lá olhando quem está no ranking. Até para treinar, para estudar, para poder motivar as pessoas. Se usou competição, ninguém gosta de perder. A sensação do fracasso, momentânea ou não, é desconfortável. E aí a gente vai começar a pensar qual que é o sentido da corrupção, que é quem ganha de uma forma ilícita e mesmo assim tem poder e status numa sociedade que valoriza poder e status. E aí a gente vê políticos, bancários e tanta gente que de uma forma desregrada e desmedida, indo contra os valores culturais, ainda permanecem tendo status e poder, mesmo que dissociados, tá, de uma moral e de uma ética. Nem sempre os fracassos são reais. O que eu estou falando com isso? Eles são factuais. Muitas vezes, eles vão estar no âmbito da fantasia. E aí mora uma grande dificuldade para a nossa sociedade, que é pedir ajuda. Diante do fracasso, pedir ajuda parece que a gente está mais fracassado ainda. Pedir ajuda revela uma fragilidade que não pode ser vivida ou pensada, como se a gente fosse máquina. E ele vai nos dizer assim, olha, diante de fracassos reais ou imaginários, essas pessoas entram em depressão. Um quadro que pode ser denominado depressão narcísica. Em geral, elas não têm consciência de seu estado e, por isso, raramente procuram ajuda profissional. E essa depressão, vamos voltar lá. O que é narcísico? Vamos pegar, pode ser bem superficial no termo que dá para entender. Narciso não é a pessoa que se olha e se vangloria, que se apaixona por si mesmo. A pessoa que cria tanta admiração por si que às vezes não vê o outro. Narcísico não é o egoísta. É muito mais profundo. Seria um transtorno? Não, a gente está falando do narcisismo mesmo. Como não precisa de chegar. Não precisa de chegar a ser um transtorno. Todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Graças a Deus, porque Pois é. senão é pior. É, A meu ver, tá? sim, Eu acho que sim, todo mundo precisa. sim, concordo. Não em excesso já torna transtorno. Eu vou voltar numa professora minha de psicanálise, a Vanessa. Ela é uma pessoa, por sinal, que eu amo demais. Ela falava assim, sempre nas aulas, lembrem, todo excesso esconde uma falta. Sim, é verdade, Todo eu também excesso é concordo. patológico. Sim, eu concordo. Ela falava assim, olha, hoje todo mundo é ansioso. Que bom, que se você não tem ansiedade, você não tem funções importantíssimas para o nosso bem viver. Ok, concordo. Plenamente. Agora, o excesso de ansiedade é adoecimento também. Então, não é a questão do ter ou não ter algo. É a questão de aonde que está esse algo. O que acontece aqui é que quando a figura do fracasso fica muito forte, a gente não sabe lidar com o fracasso. Quer ver uma coisa? O maior índice de suicídio é entre idosos. Por quê?
é o fracasso da utilidade. Existe muita tentativa de suicídio, ideação suicida no final de relacionamento. É o fracasso da relação. E se esse for o pensamento que norteia a sociedade, isso vai chegar lá na nossa clínica. E lidar com o fracasso precisa de voltar ao entender que nós somos simplesmente humanos. Uma das questões que tem chegado na clínica, Mas, ultimamente, Murilo, conversando com alguns Murilo, outros posso falar? psicólogos e psicanalistas, tem sido as pessoas que estão em adoecimento pelo trabalho, a ponto de se deprimirem e de buscarem no suicídio uma saída. Pessoas que no trabalho entram como competidores, e até essa frase é do próprio livro, e terminam como estafados. A pessoa que para de trabalhar com uma licença, porque ela esgotou. Quem aí já teve a condição de atender alguém diagnosticado com burnout? Vocês já tiveram? E é esse esgotamento. Eu trabalhei com uma pessoa especificamente, um paciente, extremamente bem sucedido dentro da empresa. Mas ele entrou num estado de burnout que ele não tinha força para sair de casa. Tamanho a estafa e esgotamento que ele chegou. Aí ele coloca assim, estressados. Quer ver um pessoal assim? Entra dentro de uma escola. Entra dentro de uma escola. Professores estão estafados. Aí coloca, quando não sofre um infarto do miocárdio e outras doenças autodestrutivas psicossomáticas. Ah, gente, mas esse é um problema social. Não é um problema que a gente vai resolver na clínica. Eu não tenho como falar com o professor para ele não se estressar se a forma da organização da escola quase que escraviza o professor. Não tem como eu virar para a pessoa que está num burnout e falar com ela, para de sofrer no trabalho. Ela já está em sofrimento. E aí vem, a gente não pode tirar os fatores sociais e culturais do processo da construção do adoecimento do paciente. Mas nem por isso não existe uma forma singular, única, dentro da construção subjetiva de cada paciente para sair desse estado de depressão. Porque se o fracasso foi sentido como humilhante, insuportável, aí sim, o suicídio aparece como saída. E nada mais insuportável do que se sentir humilhado, aonde a figura de ninguém pode ser vista com aspectos negativos. Oi, Luciano. Mas, Murilo, você não acha que todo suicídio deriva de um fracasso? Não. Eu acho que cada suicídio precisa de ser visto como único em uma construção sociohistórica. Mas fracasso não. Eu estava lendo aqui, eu estava lendo a cópia que eu fiz do livro, aí pensando, eu pensei, mas aí eu pensei isso, que eu tinha lembrar de perguntar, conversar com o Murilo a respeito de opinião. Porque, na minha opinião, assim, eu tinha essa visão, que todo suicídio derivava de um fracasso, independente da área. É, existe um pensamento mais cultural também, em que a gente acha que o suicídio ou é uma coragem em excesso ou uma covardia em excesso, né? E aí a gente falaria de um fracasso da vida. Não vejo assim. Eu vejo que nós somos necessariamente pessoas que buscamos sair daquilo que se torna insuportável. Só que quando isso chega a um nível de sofrimento psíquico tão grande,
a pessoa em adoecimento suicida. O nosso papel, enquanto analistas, é sabermos a hora da intervenção, como intervir e quando intervir. Porque, gente, a pessoa que chega no suicídio e que está numa construção do pensamento suicídio, não quer dizer que ela é fracassada, quer dizer que ela é doente. Ela está adoecida. E o doente precisa de suporte e não de julgamento. E julgamento já basta o deles. Normalmente, a pessoa que vai suicidar, ela tem tanto julgamento sobre si que ela não precisa de mais um. Talvez seja aí que eu gosto da clínica do Winnicott, por ser uma clínica do cuidado e não só aquela clínica do diagnóstico. É uma clínica da relação e não só de uma posição estática diante do paciente. É um encontro entre duas pessoas. Eu não posso perder a minha humanização, porque senão eu alimento o processo de desumanização do meu paciente. Se eu não sorrio, se eu não converso, se eu apenas estou ali como um objeto, eu sou a primeira prova viva de que viver em forma de personagem dá certo. Viver de uma forma irreal é saudável. Porque o Murilo real brinca, fala bobagem, ri, dança. E o Murilo analista, ele só... O paciente surta. Agora, qual analista que cada paciente meu precisa são diferentes. Eu tenho pacientes que ele aguenta ficar 50 minutos comigo aqui com o microfone desligado, só o ouvindo. Tem paciente que se eu fico 5 minutos, ele entra em colapso. Então, qual analista que eu tenho que ser para cada paciente? Isso também é construído na relação transferencial. E é por isso que a gente estava até falando em algum dos lugares aí, que eu já nem sei, é tanta aula, é tanta coisa, que o analista nunca está pronto. O analista sempre está em construção. O analista se autoriza analista, mas isso não o dá o direito de não estudar, não aprofundar, não buscar desenvolver suas habilidades dentro do setting analítico. Porque o sofrimento humano, ele é único. Eu gostei, quem tiver acesso aí às aulas do Bruno sobre as estruturas diagnósticas de Lacan, ele está deixando isso muito claro. Não tem como, gente, a gente também esperar que existem critérios que me fazem o diagnóstico estrutural dentro da psicanálise entre neuróticos, psicóticos e perversos. Tudo bem. Mas nem todo neurótico é igual, nem todo psicótico é igual, nem todo perverso é igual. É uma estrutura de categoria, mas não é um protocolo que cada paciente tem que seguir. Por trás da diagnóstico estrutural de Lacan, que vai me ajudar a escutar e entender também, a construir o processo analítico daquele paciente, mas não é um rótulo que vai falar todo psicótico é igual, o que eu fizer com um, fizer com os outros, dá certo. Não, não é. É muito mais do que isso. E aí ele fala assim, quando há essa sensação, esse sentido humilhante do fracasso, vem também aquele sentido de não há mais motivo para viver. Se eu não encontro motivo para estar vivo, o que que eu busco? A não vida. O contrário. Agora, existem formas de pensar isso. Tem gente, o Winnicott tem uma frase, até no livro que eu estava lendo do Adam Phillips, ele falando, que eu esteja vivo quando eu morrer. Uma coisa assim. E aquela médica paliativista, que eu gosto muito dela, Ana Cláudia Quintana Arantes,
fala a mesma coisa. A gente precisa estar vivo. Porque tem gente que morre muito antes da função orgânica acabar. Eu conheço pessoas que sentam no sofá, assistem televisão o dia inteiro e esperam a morte chegar. E onde que está o gosto da vida? Aonde que está o prazer? Aonde que está a pulsão? Tem gente que chega na clínica, gente, é tão nítido o desgaste, que talvez vai ser na clínica que essa pessoa vai reaprender a viver. Ou construir uma nova forma de vida, porque a antiga já não está dando certo mais. Mas tá todo mundo caladinho, tá me dando até medo. Não, estamos ouvindo o senhor. E aí, gente? O que eu tô falando aqui tá fazendo sentido? Porque tem gente fazendo carinha, tem gente, todo mundo, a maioria tá com a câmera desligada, eu não tô vendo as carinhas de todo mundo. Tô com a câmera desligada porque eu estava na academia, cheguei, tá muito feio. Luciana, e aí? Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Como que você escuta isso na sua clínica, quando o seu paciente chega e fala de um fracasso muito grande? Quando ele chega e fala de um fracasso muito grande, eu tento mostrar que talvez seja um novo recomeço para ele tentar novamente. Pode ser. Porque se você fracassou em uma coisa, tem que tentar de novo. Eu falo assim, isso até por mim. Eu fiz, você tem ideia de tanta coisa que eu fiz. Então, eu sempre falei com meu marido que eu achei que eu sempre fracassava muito. Então, eu falo por mim. Aí, é essa sensação que a gente tem de fracasso, né? Então, de mudar e começar de novo e tentar achar alguma coisa que vai preencher esse vazio que o fracasso deixou. Porque o fracasso deixa um vazio. Deixa um vazio. Mas se a gente for para a clínica, a gente não pode ser também o coaching que vai falar, olha o sentido disso como uma forma, uma oportunidade de refazer a vida. Como que você lidaria isso? Porque você não... Ou você chegaria literalmente e falava, nossa, o fracasso busca tentar de novo. A pessoa está depressiva, às vezes a pessoa não tem força para tentar de novo. E aí, João? Acho que Fábio digitou alguma coisa aí. Acho que o paciente não precisa gostar do paciente, o profissional não precisa gostar do paciente, mas precisa saber ouvir. Inclusive, acho que principalmente os psiquiatras, que são os que passam medicação, se não souber ouvir, vai medicar muitas vezes sem necessidade. Eu acho que a dificuldade é que todo mundo tem, gente. É que todo mundo gosta de falar, ninguém gosta de ouvir. Aí entra os analistas que se propõem a não falar até que possa e ouvir enquanto dê conta. O paciente fracassado, eu acho que ele fica não fracassado, o Fábio. Eu acho que o paciente pode se sentir é, frustrado enquanto expectativa, sabe? Mas fracassado não. Porque o fracasso é muito. Eu acho que é muito mais aquilo que eu busco como ideação, como sonho, e eu não consigo alcançar porque algo me trava. João, já chegou ou já viveu por perto experiência de fracasso? Assim, já conheci várias pessoas que tiveram fracasso em situações muito graves
e que outras pessoas teriam tido uma situação pior, por causa dos valores, da situação que aconteceu. Mas, até com menos conhecimento que tinha, conseguiu dar a volta por cima e hoje é muito bem. Ao contrário de outras pessoas que não tinham essa estrutura ou que ligam o fracasso a uma falta de sorte, ela deixa assim, até com uma parte assim, perseguidora, e ela não tem outra estrutura para suportar o que está acontecendo com ela, o ego se fragiliza, porque não tem essa flexibilidade, como o Cassola vai falar, da coluna flexível, para que possa lidar. E também falando, né, Luciano, das pessoas que só se suicidam quando são fracassados, temos vários relatos de pessoas extremamente bem-sucedidas, que encontrou no auge de todas as suas coisas o vazio de ter conseguido o topo e não conseguir ser mais feliz. E esse vazio se propagou diante do seu ser, não tendo mais a necessidade da vida, buscando assim que a gente chama de pulsão de morte. Então, o fracasso, para alguns, é uma nova oportunidade de recomeço quando tem essa estrutura de coluna flexível. E vai aprender que isso daí seria uma situação que não deu certo, mas eu posso tentar outra. E tem outras pessoas que precisam, e muitos, acreditem, não estão dispostos a reconhecer esse momento que estão passando adoecidos. Enquanto essa dor se torna insuportável, né, que falta essa coisa de ajuda, o suicídio, para muitos deles, é a saída. Tem um caso recente aqui na cidade próxima da gente, há muitos anos atrás, uma pessoa que era muito bem sucedido, muito bem, ajudou a muita gente, deu vida, como a gente fala, a muita gente. Quando ele começou a perder a coisa, a falir, ele se suicidou-se. Então, esse caso daí, tem muitas pessoas que mudam esse comportamento, mas que diariamente dá para ser percebido dentro de casa por causa das suas atitudes. Alguns veem o fracasso como uma nova forma de recomeço, outros veem o fracasso como fim. Então, como distinguir quem vê como recomeço e como um fim? Aquelas pessoas que geralmente se enclausuram, vê como que ela totalmente, extremamente cobra a si mesmo de uma forma exagerada, não admite o processo, chama por um erro, eu não deveria, eu não tinha o direito de errar, se cobra muito, é uma pessoa extremamente rígida, envergonhada, que acha que não tem como lidar com aquilo, porque as suas estruturas emocionais totalmente rígidas não dê espaço para que ela possa absorver aquilo como um aprendizado. Tá. Ok. O que mais? Porque pensa bem, num sentido. Pensa ali na estrutura do processo de amadurecimento de Winnicott. Quando eu não sei lidar com o fracasso, que na verdade pode ser traduzido como eu não sei lidar com uma falha ambiental, para onde que o fracasso me remete? É como a gente vai falar, na maioria de nós, ou de muitos, não vai ter essa majestade. O bebê, como Freud já falava antigamente, né? Que pudesse passar a sobreviver essas situações do início do narcisismo, até mesmo da condição narcísica. Ou até mesmo essas situações das frustrações que não foram feitas naquela infância. E isso causa muita dor para essas criaturas. Então, elas ficam isso daí. E a fuga, para alguns, infelizmente, é o autoextermínio. Tá. Quem passou por falha ambiental precoce, dá conta do fracasso? Quem não suportou nem o fracasso da mãe, vai dar conta do fracasso do outro? Eu vou deixar também, Murilo, os outros falarem, mas só para deixar assim, eu não me lembro agora de uma pesquisa que eu fiz um trabalho que dizia assim, né? Que numa pesquisa dos Estados Unidos na década de 70, se perguntou-se
porque os jovens eram bem-sucedidos. Eles atrelaram isso, que seria uma casa, uma estrutura boa, de pais que teriam formado seus filhos, pais presentes. Então, pegaram casos de criaturas, então, os três mais bem-sucedidos, eles foram analisar. E eram justamente três órfãos, criados em orfanatos. Então, há criaturas que vai conseguir superar essa ausência desse ambiente. E vai ter outros que não vão conseguir. Esses aí é que precisariam reconhecer e até pedir ajuda. O que é muito difícil nessa situação, desse ambiente que está acontecendo. Essa sociedade que nós imaginamos casual, ela é toda projetada. Essa competição que é feita, criado dentro das empresas, nos usando como os animais de mula, é justamente para isso que muitos vão colapsar, para que possa produzir cada vez mais. Eu conheço pessoas que trabalham em banco que são obrigados a bater metas, e quando não batem essas metas, praticamente surtam. Eu já estou gostando da polêmica. Então, quem não suporta a falha ambiental do seu é, do seu próprio paciente, é, da sua própria vida, a falha ambiental da família, a falha ambiental da falta de cuidado, é, vai dar conta da falha ambiental do outro? O que vocês acham? Ninguém pode dar o que não tem. Então, como que eu faço para ele suportar o fracasso? Que é, na verdade, uma expectativa frustrada. Essas estruturas, de qual ele ainda não tem experimentado ou tem sido falta agora, já vem lá desde a infância. Né? Como você mesmo falou, essa estrutura ambiental, que é uma falha. Tentar identificar isso e qual é a causa mais incisiva que atrai ele a essa situação, ou que ele associa isso. E daí começar a trabalhar essa falta para que daí ele possa compreender o que está acontecendo para conseguir buscar essa evolução, que também não é fácil. Lembra que quando a gente oferece um ambiente suficientemente bom, seguro e estável, o paciente pode regredir até o ponto em que pode reelaborar as suas vivências e reconstruir a sua possibilidade do self verdadeiro em detrimento do falso self? Então, quando o paciente chega com um medo do fracasso, isso é muito sério, tá? Então, talvez o próprio manifestar a raiva do fracasso, a tristeza do fracasso, a angústia do fracasso seja o processo da elaboração, porque num fracasso anterior ela não pôde sentir. Vocês puderam manifestar o descontentamento diante do fracasso de vocês, como vocês queriam ao longo da vida? Superei, eu tive de superar. Mas vocês conseguiram expressar. Sim. Então, se alguém falou uma coisa, teve um fracasso no seu trabalho e você xingou e falou tudo que você tinha de vontade? Você teve espaço para isso? Eu não. Então, mas é que depende do. Eu não tinha isso. Era uma coisa. Não tinha um local de trabalho, era uma coisa só para mim, só eu mesmo, né? Então não tinha, mas
Talvez uma forma de expressar diferente. Eu acho que quando a gente expressa, consegue expressar o fracasso, é quando você consegue superá-lo. Aí vem uma outra questão. Nas nossas relações familiares, quando há um sentimento de fracasso na relação entre duas pessoas, as famílias dão espaço para que esse fracasso venha à tona e seja resolvido às claras? Não, Gente, a gente não sabe lidar com fracasso. não. E aí vem a clínica tentando corromper uma estrutura que é cultural, social. E se a gente for para dentro da clínica, deixar com que a nossa escuta for permeado, encharcada desses conceitos culturais, nós não vamos ajudar em nada nosso paciente com a nossa escuta. E aí, gente? Só eu que passei por fracasso aqui? Eu, Luciana e João? Gente, eu fico tão feliz que quis aluno top. Ninguém aqui passou por um fracasso. Que povo bom. Para você ver, né, Murilo, quanto a gente tem que aprender com esse povo aí. Tô tudo desse jeito aí, caladinho, né? Só sabendo aí. Mas é mais importante essa estrutura, né, essa falta inerente das pessoas que dizem assim, né? O fracasso. Eu sempre tenho uma coisa que digo assim para as pessoas mais próximas. Tem pessoas que acham que deve 10 mil reais, 100 mil reais e consegue dar fim à própria vida, né? Um autoextermínio. E tem pessoas que a gente conhece casos que devia 10, 20, 30 milhões e hoje é bilionário. Olha a estrutura que é formada, a frustração que essas criaturas passaram. A criança, quando nós estamos aprendendo a caminhar, a criatura que nunca caiu, nunca vai saber levantar. E quando ela cai, ela não vai olhar para o outro para quem riu, ela vai chorar, limpar a poeirinha do joelho e vai seguir. Tem uma propaganda que eu vi interessante, que eram quatro crianças japonesas. Então botaram um monte de obstáculos para elas poderem passar. Então, um conseguiu facilmente pegar as mamadeiras, que estava lá como prêmio. Dois não conseguiram, o que conseguiu voltou para buscar os outros dois. E um terceiro simplesmente se desesperou. Mesmo o outro vindo para dar mamadeira, ele caiu numa crise de choro. Então, a sua estrutura estava comprometida lá atrás. E justamente isso, voltar, como você disse, nessa confiança que existe na psicanálise, que vai fazer com que tenha essa transferência, faz com que o paciente tenha essa convicção e possa reconhecer que até o ponto ele estava guardado, recalcado. Ele nem sabe que essas crenças ou essas coisas que estão acontecendo lá é um acaso, é uma sorte, é um castigo. Eu não mereço. Eu tenho que passar por isso porque eu fui uma pessoa muito ruim. Então, essas crenças é com forma de bloqueio. E as pessoas, às vezes, querem mudar tudo isso como um passe de mágica. Trata o sintoma, não a causa. E a frustração é necessária para qualquer tipo de evolução. E fazer com que ele possa vivenciar, reconhecer e reestruturar, ressignificar o que ele sente, é o caminho. Hum. E aí, pessoal, o que vocês estão pensando disso? Que, ó, Fábio tá Murilo, caladinha, Narilano tá caladinha, Murilo, Anne tá caladinha. Murilo, você viu o caso do suicídio aqui que teve aqui no Mato Grosso do Sul, que foi pelo Discord? O que aconteceu? Era um grupo com, que ele colocava alguns desafios para crianças. Isso aconteceu semana passada, em uma cidade daqui. Ele colocava um desafio para as crianças e elas tinham que cumprir esse desafio. E se elas não cumprissem, elas tinham que se matar.
Essa guria de 13 anos, o desafio, ela tinha que sacrificar os animais que ela tinha em casa, os pets, e ela não fez. Ela se matou em frente de 200 e poucas mil pessoas, 220 pessoas na câmera. E aí agora o Discord está em investigação, tudo, mas assim, como uma criança de 13 anos pode ser assim tão suscetível, né? Gente, lidar com frustração não é algo simples. Sensação de fracasso não é algo simples. Não é. Então, que a gente possa se preparar para saber acolher isso de uma forma mais sutil, tá? Porque quando isso atravessa a estrutura do self, isso pode dar medo de aniquilamento. Isso pode ser extremamente ameaçador. E isso pode levar à ideação suicida sendo construída de uma maneira mais robusta. Ok? Certinho. Então, paramos por aqui. Voltamos com o próximo capítulo, então, na próxima semana. Abraço, gente. Até Muito mais. bom, viu? Poderia falar mais um pouco disso, que é muito bom. Achei excelente, viu? Nós vamos ter muita oportunidade. Tá bom.